Curvatura envolvente, alta taxa e contraste forte. Este 32 realmente muda o jogo? Quando o assunto é monitor para jogos, cada decisão técnica molda fluidez, nitidez, imersão e conforto visual. O tipo de painel e seu contraste definem se sombras e cenas noturnas revelam ou escondem detalhes. A taxa de atualização e o tempo de resposta ditam se movimentos rápidos aparecem limpos ou com rastro. A sincronização entre placa de vídeo e tela decide se surgem cortes de quadro. O design de base, ajustes físicos e a ergonomia impactam postura e uso prolongado. Este modelo curvo de 32 polegadas chega com proposta de velocidade alta, contraste robusto, sincronia real e um pacote de controles práticos, mirando sessões longas com imagem estável e latência baixa, sem exigir equipamentos extremos. Seja bem-vindo ao Review Produtos Online, o canal que traz análises detalhadas e imparciais para ajudar você a escolher produtos de alto desempenho e que realmente entregam o que prometem. Já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nossos próximos reviews. O link do produto está na descrição. Fique até o final, porque no bônus eu vou compartilhar ajustes prontos de overdrive, brilho, mapeamento de tons e sincronização variável, além de um passo a passo para reduzir latência de entrada e calibrar pretos sem perder detalhes nos cenários escuros. Agora vamos aos 5 pontos positivos desse equipamento. Primeiro ponto positivo: fluidez real e controle de transições com 165 Hz e resposta rápida. A taxa elevada reduz o intervalo entre quadros e melhora sua percepção de trajetória, tornando mais confiável mirar e seguir alvos rápidos, enquanto o circuito de resposta e o ajuste de sobreaceleração atuam para manter bordas mais limpas nos panoramas velozes. A sensação de arrasto cai, o rastro atrás de sprites diminui e a leitura de inimigos em deslocamento fica mais clara, algo perceptível para quem vem de 60 Hz ou 120, que já estava acostumado a ganhos. E o cansaço visual tende a reduzir quando o jogo mantém ritmo constante. Esses ganhos estão alinhados às especificações oficiais, que ressaltam alta taxa de atualização e suporte à sincronização dinâmica, entregando mais suavidade em ação e auxílio contra cortes de quadro. Segundo ponto positivo: contraste alto e painel VA fortalecem cenas escuras e detalhe em luz forte. O uso de painel VA, conhecido por oferecer maior brilho e contraste em comparação a painéis de menor desempenho, aumenta a legibilidade em áreas escuras e o destaque de efeitos luminosos, o que ressalta texturas, silhuetas e nuances em cenários de aventura, simulação ou ação noturna. Isso confere sensação de profundidade e relevo, não apenas mais brilho, e se traduz em imagem mais rica e menos achatada, quando o jogo ou filme mostra sombras densas e efeitos de luz intensa. Análises de especialistas locais reforçam o caráter desse painel, citando curvatura de 150 graus e contraste elevado para pretos mais profundos, bem como recursos de iluminação ambiente para complementar a experiência, indicando que o foco está na imersão cinematográfica e no custo-benefício com imagem impactante. Terceiro ponto positivo: curvatura ampla de 32 que aproxima bordas e melhora campo de visão. A tela curvada reduz a necessidade de girar o pescoço para alcançar informações nas extremidades,
mantendo a distância do olho mais constante e criando um campo de visão mais envolvente, o que ajuda-o a manter o foco na ação principal sem perder apoio visual na periferia, útil em corredores, mapas e interfaces laterais em jogos de corrida, simulação e RPG. Essa curvatura, combinada ao tamanho generoso, também favorece leitura de minimapas, barras de vida e inventários, sem que o olhar tenha de sair do alvo, diminuindo fadiga e elevando-lhe o grau de imersão, pois a imagem parece mais próxima, maior e mais estável aos olhos do jogador. Quarto ponto positivo: sincronização variável para evitar cortes e instabilidade quando a taxa oscila. O módulo de taxa dinâmica melhora a harmonia entre o desempenho da placa gráfica e a atualização do painel, eliminando cortes horizontais e reduzindo solavancos quando quadros por segundo caem em cenas pesadas. E o recurso de compensação em baixa taxa entra em ação quando o jogo tem queda brusca, mantendo estabilidade visual e ajudando a manter mira e câmera estáveis. Na prática, isso significa menos distração e ganho de confiança, mesmo fora do topo de desempenho, permitindo usar títulos pesados ou modos com muitos efeitos sem comprometer o controle e a experiência de jogo. A vantagem se repete em ambientes variáveis, seja em PC ou em consoles compatíveis, e reduz a necessidade de comprometer configurações gráficas apenas para evitar falhas de quadro. Quinto ponto positivo: ergonomia direta e controles de jogo úteis sem menus complicados. O suporte oferece inclinação suficiente para ajustar o eixo de visão, enquanto a montagem permite adicionar braço articulado para quem busca mesa limpa ou posicionamento mais preciso. Os controles no painel dão acesso a perfis de jogo, atenuação de luz azul, cruzes de mira sobrepostas, equalizador de preto e outras funções que agilizam ajustes sem sair da partida, e o menu responde rápido, facilitando salvar perfis por título. O cabeamento se organiza sem esforço, a base transmite estabilidade e a navegação é intuitiva, tornando o equipamento convidativo a longas horas de uso com menor atrito, um fator muitas vezes subestimado quando se avalia apenas cifras de taxa de atualização e tempo de resposta. Até aqui, o monitor mostra uma síntese convincente de velocidade alta, contraste vigoroso e imersão real, com curvatura que soma na leitura periférica e sincronização dinâmica, que preserva estabilidade quando quadros oscilam, o que encaixa tanto em jogadores competitivos quanto em quem valoriza narrativa, atmosfera e experiência cinematográfica. Ao mesmo tempo, todo projeto que persegue fluidez, contraste forte e custo equilibrado assume compromissos em outros pontos, e entender esses limites evita frustração, orienta o ajuste fino e extrai o máximo do painel por anos, colocando o usuário no comando do que priorizar entre clareza de movimento absoluta, fidelidade de cor e brilho sustentado. Primeiro ponto negativo: transições muito escuras podem revelar rastro discreto se o ajuste de sobreaceleração for conservador. Em cenas com fundo muito próximo do preto e tons de cinza escuro, a passagem entre níveis próximos de sombra tende a ser mais lenta, o que pode gerar um halo pequeno atrás de elementos que se movem devagar. E se o usuário empurra a sobreaceleração ao extremo, pode surgir contorno invertido em áreas claras. O caminho técnico é calibrar em nível intermediário de sobredrive, aceitar um resíduo pequeno de rastro nos pretos e preservar bordas limpas no restante da paleta. E em jogos com cenários noturnos, elevar um degrau no equalizador de preto e reduzir brilho, um passo, ajuda a camuflar a transição. Testar por título e salvar perfis torna o ajuste rápido e eficiente, sem depender de mudanças drásticas. Segundo ponto negativo: uso simultâneo de estroboscopia de fundo e sincronização variável exige escolha clara de perfil.
A técnica de piscar a luz de fundo melhora nitidez em movimentos rápidos, porém não opera junto da taxa dinâmica e reduz brilho geral, forçando o jogador a escolher entre suavidade sem rasgos e recorte mais duro de objetos. A mitigação prática é criar perfis separados, um voltado a competições com estroboscopia ligada e outro para campanha e mundo aberto, com sincronização variável, brilho mais alto e sobreaceleração equilibrada, alternando pelo menu em poucos segundos. Essa divisão mantém o monitor útil em múltiplos cenários, mesmo que demande um passo extra para mudar, em vez de perder totalmente um dos modos. Terceiro ponto negativo: precisão de cor extrema para trabalho profissional não é o foco principal. A reprodução de cor atende muito bem a jogos e vídeo, mas trabalhos que dependem de prova de impressão ou gradação meticulosa pedem monitores dedicados à precisão absoluta, e forçar esse painel para esses usos pode gerar perda de tempo e ajustes frustrantes. A estratégia correta é calibrar com foco em conteúdo de entretenimento, travar temperatura de cor confortável e aceitar que fidelidade total de estúdio pertence a outra categoria. Para edição casual ou hobby, o resultado continua excelente. Para uso profissional restrito à cor, o foco deve ser diferente. Quarto ponto negativo: brilho máximo e recursos de alto alcance dinâmico limitados pela categoria. O brilho sustentado e o contraste nativo melhoram percepção geral, mas falta controle avançado por zonas e picos de brilho extensos, típicos de telas mais caras com escurecimento local, o que significa que cenas com muitos pontos brilhantes simultâneos não terão o mesmo impacto de modelos topo de linha. A mitigação envolve usar mapeamento de tons em modo conservador, não expandir brilho além do que o painel sustenta e priorizar contraste nativo em jogos que permitem curvas de tons. O ganho de realismo vem mais do contraste forte e da curvatura do que de picos momentâneos. Com ajuste, a qualidade permanece alta. Quinto ponto negativo: base grande e curvatura pedem mesa profunda e posição correta de assento. A curvatura funciona melhor quando o usuário está à distância correta e centralizado, e mesas muito rasas trazem a tela para perto demais, reduzindo o conforto visual e ergonomia. Por isso, vale medir profundidade da bancada, considerar suporte articulado e alinhar a altura do olho ao terço superior da tela. Esse cuidado simples devolve proporção, diminui reflexos e valoriza a imersão. Ajuste uma vez, aproveite sempre. A postura correta faz parte do desempenho sustentável, especialmente em sessões prolongadas. Bônus com recomendações técnicas. Conecte por porta de vídeo de alta largura para liberar taxa máxima e ative taxa variável tanto no sistema quanto no jogo. Comece com sobreaceleração em nível médio e só suba um degrau se notar transições lentas demais, usando o padrão de movimentação de barras para verificar rastro e contorno invertido. Salve um perfil competitivo com brilho moderado, estroboscopia ligada, contraste ligeiramente reduzido e equalizador de preto, um passo acima. Crie perfil cinemático com sincronização variável ativa, sobreaceleração moderada, brilho maior e mapeamento de tons ajustado, até que detalhes em preto apareçam sem acender áreas claras. Reduza a latência, desativando o processamento extra, escolhendo o modo de baixa demora e usando o mouse com alta taxa de sondagem. Calibre cor definindo temperatura levemente mais quente para a pele natural e ajuste gama até que transições de cinza não saltem. Em consoles, ative modo de 120 Hz, quando suportado, e alinhe faixa de brilho pelo assistente interno. Limpe com pano de microfibra seco. Evite produtos agressivos e cheque a cada mês o aperto dos parafusos do suporte. Conclusão:
Este curvo de 32 polegadas entrega o que move quem joga hoje. Movimento muito mais suave que o padrão tradicional, contraste que dá vida a cenas escuras e pacote de recursos que realmente soma sem complicar. E embora aceite compromissos naturais da categoria em transição escura, brilho de alto alcance dinâmico e precisão de cor de estúdio, responde com ajustes, perfis bem salvos e método de uso, tornando-se escolha tecnicamente sólida para imersão, constância e vantagem visual em partidas e campanhas. E você, pronto para ver cada detalhe no escuro, acompanhar o alvo sem tremor e sentir a curva envolver o jogo de verdade? Conta pra gente nos comentários, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. A gente se vê no próximo review.